que é que a gente voltou pra Portugal? Se vai embora! Tava com saudade de fazer isso. Sentado aqui e tal, tava com Ó, saudade. pra você que tá aqui, chegou agora no canal, tá inscrito agora. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Nós viemos da Irlanda pra cá no final de 2021. Setembro de 2021, pra ser Setembro mais de específico. 2021 a gente veio pra Portugal porque a gente estava morando na Irlanda. Ficamos E quando 2 anos acabou, e meio. quando acabou nosso intercâmbio na Irlanda, o jeito que o pessoal continua na Europa, no caso, é ou fazendo uma faculdade lá na Irlanda, ou casando, enfim, ou se mudando para Portugal ou para outros países. Mas é muito mais comum o pessoal vir para Portugal. Então a gente abriu uma empresa aqui em Portugal, pegamos um visto na modalidade visto D2, e esse visto, no caso, a gente abriu uma empresa aqui e esse visto permite que a gente venha para cá para Portugal e more aqui em Portugal. A gente tem um visto de residência por causa dessa empresa, né, amor? Isso, o nosso visto é o visto de empreendedor. E aí, a gente saiu da Irlanda, setembro de 2021, e ficamos um tempo em Lisboa. Fomos na Espanha, passamos 2 meses em Valência, que é uma temporada maravilhosa, a gente amou a Espanha. Sim. Voltamos para Portugal, ficamos no Algarve por 2 meses e meio. Fomos no Brasil, aí voltamos, ficamos na Hungria. Foi um ano A gente bem estava como corrido. nômade digital. Estamos como nômades digitais. Só que aí, esse ano, a gente vai dar um resuminho aí como é que vai ser. Que a gente mudou um pouco a rota dos planos. A gente saiu da Hungria, foi pra Irlanda. Da Irlanda viemos pra Porto. E chegamos aqui em Porto em setembro do ano passado? Foi agosto? Setembro. A gente gostou Agosto, muito. foi agosto. Agosto, é. Agosto pra setembro, E a foi. gente acabou gostando muito aqui de Porto. A casa que a gente tá também é muito confortável, Tem num um local vídeo muito em que a gente bacana. mostra a casa. Tem um vídeo onde a gente mostra essa casa que a gente tá, quanto a gente paga. Tem um vídeo onde a gente mostra também a área que a gente mora aqui, o local, o bairro, enfim. A gente gostou muito de Porto. E esse ano, como a gente precisa renovar o nosso visto, né? Porque esse visto a gente precisa estar renovando. E vocês perguntam assim pra gente, mas como é que vocês moraram na Hungria, na Espanha? Com esse visto, a gente precisa ficar 6 meses por ano em Portugal. E a gente E os conta outros bem 6 certinho. meses a gente estava viajando. Então a gente ficava 6 meses em Portugal e 6 meses a gente viajava. E nesse meio tempo a gente foi no Brasil ali 3 vezes. A gente foi no Brasil para passado fazer um foi. evento presencial. A gente foi no Brasil ver a nossa família. E dessa última vez que a gente foi no Brasil agora, a gente ficou 3 meses. Então a gente ficou 3 meses ali, a gente foi pro Surra de carnaval, Brasil. Natal. Enfim, a gente aproveitou bastante. Tem alguns vídeos muito bacanas que a gente fez aqui, mostrando como foi nossa viagem para o Brasil, mostrando a Chapada Diamantina, mostrando um pouco de Salvador. Estão assim, Enfim. muito, muito bons. A gente ficou 3 meses e a gente estava vivendo como nômade digital, que nada mais é do que você ter um trabalho online e você, vai viajando, fica viajando e morando em Airbnbs, né? Tipo, aí ia lá no Airbnb, entrava em contato, Negociava e negociava os tal. valores e a gente morava nesses Airbnbs. Só que como a gente veio para Porto, gostou da cidade e encontrou essa casa, a gente acabou gostando e a gente pensou assim, poxa, por que a gente não fica lá esse ano inteiro, já que a gente tem que renovar o visto, né, amor? Porque assim, o processo de ser nômade, você tem que sempre estar procurando uma casa, né? E como a gente tem um vínculo de visto de residência aqui na Europa, a gente não tá nos planos, né? A gente queria até passar um tempo, a gente quer passar um tempo na Ásia, explorar outros continentes, inclusive esse ano, olha o spoiler, tem um continente novo aí que a gente vai fazer uma viagem. Só que a gente não podia ficar, por exemplo, um ano com a volta ao mundo, que a galera faz muito. Por causa do visto, a gente precisa passar um tempo aqui em Portugal e a gente tá pensando a longo prazo, né? A gente pesquisou muito, mas não achamos uma cidadania italiana que é muito comum quem faz intercâmbio na Irlanda. Exatamente, a Inclusive, cidadania italiana ajuda muito, não só a italiana, outras cidadanias Europeia. europeias que você tenha, vai facilitar muito que você tenha, no caso, esse direito de ir e vir do Brasil para a Europa quando você quiser. Eu e Índia, a gente tem uma empresa aqui em Portugal para a gente poder ter esse visto, a gente paga impostos aqui, a gente roda essa empresa aqui, e é por isso que a gente tem direito. E na Europa, estando na Europa, para a gente abrir uma empresa na Irlanda seria muito mais difícil, então a gente decidiu vir para cá, porque aqui fala português, aqui é mais fácil para os brasileiros. Mas se a gente tivesse a cidadania, seria muito mais fácil pra gente poder continuar indo e vindo do Brasil pra Europa quando a gente quisesse. Né, amor? sim, porque você tem, assim, quando você tem um passaporte europeu, você pode morar em outros países por ter o passaporte europeu. Na maioria dos países que fazem parte da União Europeia, que se eu não me engano são 26 países, ou seja, você tem 26 países pra escolher pra morar. E quando eu vejo a galera, às vezes eu converso com algumas pessoas que acham que tem cidadania, mas não pesquisam tanto, eu falo, gente, vocês têm
A faca e o Pesquisa, queijo na mão, é. pelo amor de Deus. Às vezes, até quem não sabe, descobre que tem, fazendo uma pesquisa ali. Poxa, tem um parente ali que era europeu no passado. Então, isso facilita, ajuda muito, né? E pra você fazer a cidadania italiana, a gente conhece uma empresa muito bacana que é parceira da gente há um tempo, que é a Prática Consultoria. Vocês podem entrar em contato com Jéssica e toda a equipe dela pra poder entender como funciona, descobrir se você pode ter a cidadania italiana Sim. e dar entrada nisso, porque facilita muito a vida na Europa e até pra ir pros Estados Unidos, que a gente quer tirar o visto esse ano, por exemplo, é muito menos burocrático, né? É Exatamente. como se fosse o passaporte europeu, é como se fosse o passaporte brasileiro aqui na Europa. Você pode ir como turista, por exemplo. Você não precisa tirar um visto como o brasileiro tira. Então pra é ir pra muito onde você fala? pra ir pros Estados Unidos. Precisa tirar um visto, sim. Precisa? Precisa. Você Pra mim tira era um só com visto, passaporte. mas você precisa sim tirar o visto, mesmo você sendo cidadão europeu. Mas é um visto mais fácil É de que boa. para nós brasileiros. Você chega lá na internet, você aplica, não precisa, eu acredito, né, que não precisa passar por aquela entrevista, enfim, mas você precisa do visto. Mas é simples, é bem mais simples. É, mas é um processo bem mais simples. Enfim, o passaporte europeu é um passaporte muito forte. E quando você tem uma dupla nacionalidade, isso te ajuda, porque você não precisa fazer esse rolê gigantesco de ter que ficar pedindo visto para entrar em alguns países da Europa. Você quer trabalhar, por exemplo, você tem cidadania, você pode trabalhar, no caso, nesses vários países da União Europeia. Enfim, a gente super indica a prática, inclusive no Instagram da Jéssica, o link tá aqui na descrição também. Você tem exemplos de cases ali que deram certo durante o processo, o pessoal comemorando, é muito bacana. Enfim, a gente super indica. E por que que a gente tá aqui em Portugal e por que que a gente vai ficar esse ano? Como a gente explicou para vocês, a gente tem o visto aqui, a gente vai renovar o visto esse ano, para mais 3 anos. Então, Vamos fazer 2 anos de visto 2 esse anos. ano. Então, Rapaz, para não por favor. gastar muito também, porque pesa muito no orçamento você ficar viajando bastante, a gente decidiu ficar aqui. Porque, por exemplo, a gente vai despachar uma mala, já é caro. A gente vai escolher um país para morar. A gente acabou percebendo que fica um pouco cansativo ficar fazendo viagens curtas. Por quê? A gente morou 4 meses na Hungria. Na verdade, não é viagem curta, é mudar pra Mudar, passar um mês. Porque- Gente, porque, é assim, muito pouco tempo. Até então a gente não tinha uma base mesmo. A gente tem o nosso endereço aqui de Portugal, onde a gente deixava as nossas coisas, enfim. Mas a gente queria mesmo estar num conforto, ter uma casa e tal. Então é por isso que a gente decidiu parar por aqui esse ano. Então, por exemplo, agora a nossa base mesmo vai ser sempre aqui em Portugal, nossa residência aqui em Portugal. Muito tempo. Mas esse ano a gente tá aqui no Porto. Mas de qualquer forma sempre vai ser porque a gente vai ter sempre que Por causa voltar. do visto de residência, mas assim. E porque a nossa empresa, no caso, ela roda aqui em Portugal. Vale destacar isso aí também. Então assim, é porque a gente tem empresa também no Brasil. Enfim, essa parte burocrática não vem ao caso. Mas a gente também percebeu que achar aluguel agora na Europa, em todo lugar da Europa, tá bem difícil, tá um custo muito alto. Então, assim, a gente tava com uma vontade anterior muito. Eu até comentei aqui no canal de ir pra Itália. É um lugar que eu quero conhecer. Esse ano a gente ainda quer ir lá Sim. pra viajar. Mas eu pensei em morar 2, 3 meses na Itália. A gente gosta dessa experiência de morar no lugar. Só que aí o custo estava sendo alto e tem outras prioridades, a gente tem outros planejamentos. A gente falou, ó, vamos aquietar o facho, porque a gente achou uma casa legal, um Sim. lugar que a gente tá gostando. Porto, eu achei muito mais acolhedor do que Lisboa, por exemplo. Então a gente falou, vamos ficar aqui no Porto, apesar de estar muito frio agora. A gente veio do Brasil depois de por isso 3 que a gente tá de meses. casaco. Bahia, Inclusive, que a gente é da Bahia. A gente fez esses passeios que a gente mostrou pra vocês aí no Brasil. Eu cheguei aqui com insolação, queimado, super queimado. Quando a gente chegou aqui, um frio. Tá muito frio. Então essa mudança, assim, pelo menos essa primeira semana que a gente chegou agora, tá sendo um pouquinho difícil. Tem a questão também do fuso horário, tá 3 horas a mais que o Brasil aqui. Parece ser pouco, mas durante os primeiros dias ali, você tem que acordar. A gente gosta de acordar no horário, tipo 7 horas, 8 horas certinho e dormir no horário. É um pouquinho difícil de acostumar sua mente No frio é muito difícil acordar, assim, quando você tava no clima da Bahia, né? Porque na Bahia, eu ainda falei com o Rafa, eu tô me sentindo mais disposta, né? Quando eu tava na Bahia. Mas eu acho que aquele clima, assim, né? O calor e tal, você tá com o ventilador, você tá estressado, você quer levantar logo. Então, assim, foi bom esse período no Brasil, porque a gente já tava com a ideia, não, vamos ficar no Porto. E aí a gente conseguiu estruturar muito as ideias, conseguiu recarregar energia. Eu consegui ver minha avó, porque foi o maior motivo de eu ir pro Brasil, da gente ir pro Brasil. Foi minha avó, porque ela tava doente, muito doente. Em junho do ano passado, ela foi pro hospital. Saiu do hospital e falei, não, gente, eu preciso ver vovó. E graças a Deus, na medida do possível, ela melhorou, tá bem. Então, a gente conseguiu aproveitar muito, passou o Réveillon. A gente foi pra festa, viu? Eu aprendi que Carnaval, minha Morro alma do São jovem, Paulo. ela aparece no Brasil. Aqui, como tem muito mais festa eletrônica e tal, eu não sou muito fã, eu sou muito do axé, do pagodão, do samba de roda. Então, no Brasil, a gente falou, vamos só pra 2 dias de carnaval.
Aí a gente queria ir na quinta e no domingo. Domingo a gente pegou o camarote, na quinta eu queria ir pra Pipoca de Saulo. Quando eu vi, eu fui quinta, sexta, sábado, domingo. Foi o caso. Foi bem legal. Foi muito bom. E assim, Porto, a cidade, ela tá muito bem estruturada aqui para o que a gente quer fazer esse ano, que é viajar. O canal, a gente continua falando sobre possibilidades de morar fora. Você vai ter dicas de como morar, sair do Brasil e morar em Portugal, na Irlanda, enfim. Mas a gente quer mostrar mais experiências. A gente quer mostrar locais que você pode estar indo comer. A gente quer mostrar roteiros de viagens. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma viagem para Islândia na semana que vem. Falou! Vamos ficar... Que a gente tava fazendo Exatamente. suspense. Vamos ficar ali 5 dias na Islândia de campervan. Vai ser uma viagem muito bacana. Massa, então é por isso que eu decidi também investir num celular novo. A gente vai falar pra vocês quanto é que custou o iPhone novo Deixa da aqui gente. nos comentários se você quer saber. A gente até falou no Instagram. Rafa comprou um 14 Pro, que é a nossa câmera, nosso material de trabalho. A gente comprou também microfone e tudo mais. Deixa aqui se você quer saber quanto é que custa, né? Exatamente. Os equipamentos. E a gente decidiu ficar em Porto porque é uma cidade muito bem localizada geograficamente aqui pra gente. Daqui a gente consegue ir para outros países e a gente vai continuar fazendo grandes viagens esse ano. A partir aqui de Porto. Só que no caso, em vez da gente morar, a gente vai ter a nossa sede, né? Aqui, onde a gente pode deixar os nossos equipamentos, as nossas coisas, e não vai morar nesses países como a gente estava indo morar. A gente ia para o lugar, morava um tempo, e depois saía de um lugar, morava em outro, porque toda a nossa vida está dentro das nossas malas. Então esse ano a gente decidiu nos dar um pouquinho esse conforto de ficar, ter o nosso sofazinho ali. A gente é apaixonado pelo nosso sofá aqui de casa. Então é por isso que a gente escolheu Porto. Tem aeroporto, daqui a gente pode alugar carro muito barato para ir para outros locais. Agora estamos habilitados. Exatamente, só para você ter noção, alugar carro aqui, tipo, uma diária, você pega um carro ali 17, 18 euros. Então fica um pouquinho mais barato quando você está nessa modalidade de nômade digital. E eu também, atrelado a isso, estou começando a estudar programação. Então eu estou fazendo também alguns contatos, estou estudando bem de leve aqui, fazendo os meus trades, que eu também faço trade no índice americano. Então eu consigo ter mais tempo para estudar, consigo ter mais tempo para fazer os meus trades. Indy consegue ter mais tempo para elaborar outros roteiros de viagem também. Sim. E também para poder estar passando o orçamento pro pessoal e gerenciando o time da escola que ela trabalha. Porque assim, a Rafa, eu até falei com o Rafa, né, porque em alguns vídeos ele falou, a gente tava de férias no Brasil. Eu fiz, só tu tirou férias, né? Porque eu tava trabalhando normal. Foi férias da Europa, assim, na verdade. Né? Porque a gente, desde 2019, a gente nunca ficou tanto tempo fora da Europa. A gente ficou ali um mês, daquela primeira vez. Foi. E da outra vez que a gente foi no Brasil, foram só 3 dias, que a gente foi pro evento que a gente fez presencial. Mas a gente não tinha ficado tanto tempo assim com esse laço com a nossa família. Tanto é que mãe, a pobre sentiu agora, viu? Sentiu. E eu também senti porque, enfim, vocês acompanham aí depois da história da gente, mas eu sou filha única e minha mãe é muito apegada. Mas, enfim, a ideia a gente percebeu que, por isso que a gente falava muito, né? Estamos como nômades digitais. E a galera ficava perguntando, parece que não tá dando certo. Deu super certo, continua dando super certo. A gente ainda tem a mobilidade, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, ainda nesse semestre, que a gente vai passar 10 dias. E a gente não tá de férias. Eu vou continuar trabalhando, gerenciando meu time da seda. Viagem, né? Uma super viagem. Fiquem aqui pra saber mais. E aí, tipo assim, eu vou continuar trabalhando pra seda, né? Que é quando eu gerencio um time, trabalhando com vendas e tudo mais. Então eu continuo trabalhando, mas eu tenho essa mobilidade de poder levar meu computador e trabalhar de qualquer lugar. Exatamente. E se você quiser pedir um orçamento de intercâmbio na Irlanda, o link tá aqui na descrição. O time de Indy vai atender você, vai explicar mais ou menos como é que funciona. Se você der sorte, até a gente morou muito tempo na Irlanda, o pessoal sempre pediu indicação de escola. A gente gostou muito da seda, que é a escola que a gente estudou lá. E Indy acabou gerenciando um time da Seda College. Então, quando você quiser um orçamento de intercâmbio na Irlanda, todos os vídeos aqui você vai ter um link na descrição e pode ir através da gente ali. E assim, o que acontece? Eu não gosto de rotina, no sentido de viver a mesma coisa todo dia, assim, não viajar. Eu amo, isso impulsiona muito, né? Viajar, descobrir novas experiências, novos lugares, novas pessoas, novas culturas. Mas eu gosto da rotina no sentido de trabalhar. Eu preciso ter um lugar, eu percebi isso, né, nesse período. Não é nem uma rotina em si, é uma rotina. É uma rotina no sentido mas assim... Mas é porque é difícil você estabelecer uma rotina e depois quebrar em outro lugar e quebrar em outro. E demora mais ou menos uma semana pra você se adaptar. A gente chegou, agora quando a gente tá gravando esse vídeo, é num sábado. E a gente chegou aqui em Porto na segunda. Demora mais ou menos uma semana pra você se adaptar de novo. E olha que a gente já conhece a casa onde a gente tá e já conhece tudo, né? Mercado e tal, porque passamos 3 meses aqui. Eu já me sinto em casa quando eu venho pra cá. Então, assim, a gente já tá demorando um pouco pra poder se acostumar. Se a gente estivesse indo pra um país totalmente novo, dá essa quebra da rotina, o que é massa, a gente amou essa experiência, que é por isso que eu falo, esse ano a gente vai estar aqui em Porto, ano que vem a gente já não sabe. Talvez o nosso corpo peça de novo pra poder mudar. Talvez a gente canse
de ter ficado tanto tempo no Isso, lugar. é que nem, tipo, a gente foi pro Brasil que a gente ficou 3 meses, a gente tava precisando daquele tempo. Mas aí agora a gente precisa desse tempo aqui. Então, assim, a gente vai respeitando o nosso tempo, a nossa fase. É que nem a galera comenta aqui direto, Boa. ai, sinto falta de vocês na Irlanda. Queria vocês na Irlanda. A nossa fase era, vivemos tudo que tinha pra viver na Irlanda. Amamos a experiência, foi a experiência que transformou as nossas vidas, mas a gente quer mais, a gente quer viver o mundo, a gente quer fazer intercâmbio no Canadá, em Malta, na Espanha, a gente quer mostrar mais possibilidades, a gente quer mostrar que é possível viajar, economizar, comer bem e viver isso, o né, que amor? não isenta a possibilidade de um dia a gente voltar pra Irlanda. isso. Porque o que a gente quer trazer aqui no canal e mostrar pra vocês é que nessa modalidade de vida que a gente escolheu por enquanto, a gente tem essa liberdade de poder estar indo e vindo, ficando ou mudando sempre, enfim. Quando a gente der na telha que aqui cansou, a gente vai pra outro lugar. E tá tudo Isso bem. também não isenta o fato da gente não ter uma preocupação financeira para o futuro. Por isso que eu falei para vocês que eu faço o trade, eu tenho alguns investimentos que eu isso faço. também, da gente parar esse ano, é muito pensando no futuro. Era um momento que a gente precisa parar um pouco, né? Então eu sempre penso nessa parte financeira, porque é muito importante, porque às vezes você para e pensa assim, poxa, mas ficar só viajando, viver só viajando, e não vai fazer um pé de meia, o famoso pé de meia, com certeza é importante. Então é por isso que às vezes a gente sente a necessidade de ter uma rotina. Porque para a gente poder fazer um pé de meia, às vezes ficar viajando bastante não compensa pra gente na parte financeira. Então esse ano a gente parou de viajar para morar. De mudar, de viajar, mudar, a gente vai viajar é muito. isso, de parar para mudar. Foi isso que eu falei. E a gente vai focar em fazer as viagens saindo daqui de Porto, né? Ficando alguns dias, como a gente falou. A gente tem essa viagem da Islândia agora, vamos ficar 5 dias. Essa viagem. E depois tem uma outra viagem para o local, a gente vai falar para vocês depois para onde é, quando tiver tudo certinho. Vai ser muito top. Não é no continente europeu, inclusive é em outro continente. Olha o spoiler, hein, amigos? E ano que vem também, a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente vai decidindo ali ao longo do caminho, porque a gente tem essa liberdade. Eu hoje tenho 29 anos, Indy tem 26 anos, então a gente acredita que é muito importante ter essa vivência de estar em outros locais e tal, para quando a gente realmente decidir parar, a gente já ter vivido essa experiência. Então a gente não quis deixar para viver essa experiência depois. Muita gente espera ali, poxa, quando eu ficar mais velho eu faço e tal. Aí a gente quis viver antes, para quando a gente ficar mais velho, a gente ter vivido tudo que a gente queria viver. E quietar o facho no lugar. Mas não quer dizer também que a gente vai quietar o facho no lugar e vai ficar pra lá pra sempre. E vai enterrar o umbigo, como Porque diz o a gente povo. até acostuma com esse lance de ficar viajando. A gente tava no Brasil e tal, a gente tava... Quando a gente ficava assim, tipo, poxa, 4, 5 semanas em casa, a gente ficava, poxa, já tá na hora de dar uma viajada. A gente gosta do movimento. Exato, a gente gosta muito do movimento. Ano passado a gente viajou pra 12 lugares, 12 países. Eu tava fazendo as contas aqui. Não foram todos os países uma vez no mês, mas daria como se fosse um país no mês. E a gente gosta disso, só que tem momento que a gente fala, poxa, tá demais, vamos parar um pouquinho aqui. E vai respeitando o nosso tempo, acho que isso é muito importante. Eu fiz até um post, né, falando de coisas que a gente bota na cabeça de que não é pra gente. E eu vejo que às vezes a galera, né, o meio que a gente anda, e até a galera que acompanha aqui, às vezes comenta assim, com a mente muito fechada, pensando em um caminho só. E, velho, se tem tanto país, tem tanta experiência, por que não viver? Quem diz que a gente não pode? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter consciência do que a gente quer e de como a gente vai chegar lá. E a gente respeitar as nossas fases. Às vezes, eu lembro que, pra mim e pra Rafa, foi dolorido sair da Irlanda, por exemplo. A gente pensou muito no canal. E realmente, eu acho Não que só no canal, na parte financeira. Sim. Como é que a gente vai fazer o mesmo dinheiro que fazia na Irlanda. A gente não faz o mesmo dinheiro, assim, Não. que fazia na Irlanda. Então, tipo assim, a gente pensou muito, a gente se apegou muito à ideia. A gente tem esse hábito de se apegar, né? A gente ficou 2 anos e meio, a gente, como é que vai ser o canal? Eu acredito que se a gente estivesse na Irlanda, o canal já teria crescido muito mais também e tal. Mas, por exemplo, agora a gente quer viver a experiência. Tipo, a gente pode viajar e mostrar uma viagem, mostrar pra vocês que é possível. Tem uma comunidade muito bacana aqui. Indy, vocês nunca mais vão falar sobre como ir pra Irlanda? Como é o processo de Portugal? Não é isso. Mas o nosso foco principal vai ser focar nas experiências e como você pode fazer e principalmente que você acredite nisso. E, inclusive, falando da Irlanda, a gente ainda pretende ir na Irlanda esse ano como a gente foi ano passado. A gente ficou um mês ano passado. Porque todo ano a gente quer dar uma Porque volta... a comunidade começou lá. Exatamente, né? a gente quer voltar lá e mostrar como é que tá a vida por lá, atualizando todo o conteúdo em relação a intercâmbio. Inclusive, o próximo vídeo a gente vai dar um mapa aí de como é que tá a situação esse ano. Então, assim, é importante a gente entender essa fase. A fase aqui em Portugal é uma fase muito boa pra gente. Eu acredito que também é muito boa porque a gente se planejou muito. Então, se você tá planejando vir pra Portugal, ir pra Irlanda ou qualquer outro país, se planeja, guarda um dinheiro, vai com o pé no chão. Acho que o segredo de uma mudança que tenha sucesso é você ter pé no chão,
ter seu planejamento, ter uma reserva financeira e entender que vão ter meses que vão ser alucinantes. Você vai alucinar, você vai pirar mesmo. Imigrar é isso. Não tem, é tipo assim, a gente fala muita real e o povo às vezes não entende, mas é. E eu acho que a nossa parte aqui em Portugal, a nossa fase em Portugal, vem sendo muito próspera porque a gente se planejou muito na Irlanda pra poder viver o que a gente tá vivendo aqui. Acredito que se a gente estivesse trabalhando, desempenhando os mesmos trabalhos que a gente desempenhou lá na Irlanda, aqui em Portugal, nossa experiência não seria a mesma. A gente já teria mais desgastado, pelo que eu converso com a galera. Tipo assim, a gente trabalhou na Irlanda, eu fiz faxina, eu trabalhei no Starbucks, eu trabalhei no mercado, trabalhei como babá, trabalhei como repositora no mercado os últimos 9 meses que foi puxado, Rafa como segurança, lavando prato e tal. E esses trabalhos aqui em Portugal não pagam tão bem. Então lá na Irlanda era muito cansativo. Tinha dias que a gente falava, o que foi que eu vim fazer aqui? Mas pagava bem. Sim. Então a gente conseguia ver o porquê a gente estava fazendo aquilo. E aqui em Portugal, não é que não vale a pena você vir e fazer, mas é importante você ter uma reserva, porque não é aquele dinheiro que você vai ganhar com esses trabalhos e vai ficar, tipo assim, eu vou juntar dinheiro como a gente juntou na Irlanda. Então é muito importante ter esse conhecimento, né, amor? Sim, só pra você ter noção, trabalhando como segurança na Irlanda, eu conseguia, nos últimos ali 8 meses que a gente tava pra ir embora já, né, pra acabar o nosso visto, eu fazia uma média de 1.800 a 2.200 euros por mês. Num trabalho que pra mim era super tranquilo, eu tinha que ficar em pé ali, monitorando o trem e tal. Já aqui em Portugal, o salário mínimo é 700 e poucos euros, aqui você não ganha muito dinheiro. Aqui você tem uma qualidade de vida muito bacana, diferente da Irlanda. Na Irlanda você trabalha bastante, mas você não tem tanta qualidade de vida assim, até por causa do clima também, enfim. Portugal, pra gente, na nossa situação, acabou sendo muito bacana, assim como pode ser muito bacana pra você. Eu não posso chegar aqui e dizer pra geral, não venha pra Portugal, ou não venha pra tal lugar. Eu vou dar parâmetros. Eu tenho até alguns vídeos aqui que viralizaram, tipo um desses vídeos aí tem mais de 100 mil visualizações, que eu tô falando assim, não venha para Portugal, mas não venha pra Portugal se você está enquadrado nesses quesitos, porque cada pessoa tem um perfil. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que é que você faz. Então, tudo depende de como é que você vai embarcar. Lógico, como a gente falou no início do vídeo, tudo vai depender do seu planejamento. E a gente vai mostrar aqui no canal para você ter uma referência de como é que tá a nossa vida. Então, a gente está mostrando para você uma referência, não quer dizer que isso aqui é uma regra, tá certo? Pra gente, Portugal, foi incrível, tá sendo muito bacana. Desde que a gente chegou aqui, a gente não tem muita coisa para reclamar. Tem algumas coisas bem pontuais, mas bem menores, assim. Mas pra gente, Portugal foi, assim, incrível em relação a abrir as portas pra gente poder ter a facilidade em poder ter um visto. Até na cidade que a gente tá. Até aluguel de casa. Até as pessoas, né? Tipo, aqui no Porto as pessoas são bem legais. Tem muitas pessoas também que falam, que reclamam e tal, mas pra gente tem sido muito bacana. Não tô isentando também a parte ruim que existe, que a gente já viu. Mas na nossa situação tá sendo incrível, tá sendo muito bacana. Eu tô gostando muito de Portugal. Quando a gente chega em Lisboa ali, eu já sinto, poxa, tô chegando em casa. Ele falou isso agora. Eu já tenho meu lugarzinho de tomar meu café, de comer minha meia de leite, de comer minha empada de frango, meu pastel de nata. A mesma coisa aqui na nossa rua, a gente já sabe onde é que funcionam as coisas. A academia é super confortável. Então é por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente voltou e por isso que a gente vai passar aí o ano inteiro aqui. Esse ano aqui. E assim, quem acompanha a gente há mais tempo já consegue entender, né? Essas fases que a gente vem vivendo. Eu espero que você seja muito bem-vindo aqui, que você seja acolhido. Me conta o que você quer saber, país que você quer que a gente explore, conta tudo nos comentários. Que vocês entendam essa fase também. Acredito que a gente começou a produzir conteúdo em 2019, Sim. Estamos em 2023, então acredito que de 2019 até 2023 você mudou. E a gente também mudou. Exatamente. Então, assim, é muito massa a compartilhar com vocês informações e conhecimento. A gente investiu muito no conhecimento que a gente tem quando a gente faz um vídeo elaborado, trazendo informação. A gente checa, a gente faz com responsabilidade, mas a gente quer viver mais e mostrar, olha, gente, vocês podem viver isso aqui. Então essa é a nova fase que a gente tá vivendo, a nova temporada. A nova temporada. E eu espero que você continue conectado, se inscrevendo no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não tá inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque é interessante você mostrar para outras pessoas que querem viajar como é que tá a situação lá na Europa ou lá em outros países, porque, gente, sair do Brasil é assim mesmo, esse turbilhão de emoções. Não deixe de clicar nesse botãozinho de gostei, porque quando você clica no botão de gostei, você ajuda muito a gente aqui na divulgação do canal. Deixar aqui nos comentários sua sugestão de vídeo, porque é muito importante pra gente saber o que é que você realmente quer assistir. E se você quer ter mais direcionamento ali em relação a esse conteúdo sobre Portugal, eu fiz esse vídeo, que tá aparecendo aqui no rostinho do meu amor, ou esse vídeo aqui, que tá aparecendo aqui desse lado. Esses dois vídeos vão te ajudar muito ali durante a tua fase de pesquisa, de planejamento. E continua conectado aqui para os próximos vídeos. Beijo grande. Um cheiro. E se vai embora.